Olá pessoal, hoje nós vamos falar da minha experiência em paisagismo de habitação popular, que hoje se diz habitação de interesse social. Eu sei que nosso escritório é mais conhecido por fazer projetos de luxo ou projetos de classe média, mas eu quero mostrar esse outro lado, essa outra face que a gente sempre fez e eu tenho muito orgulho disso, porque o bacana é a gente ter flexibilidade, porque o que eu gosto mesmo é de trabalhar para todos os bolsos, todas as classes sociais. A gente trabalha assim para o pessoal que tem mais poder aquisitivo, eu não vejo problema algum, mas gosto também de trabalhar para as pessoas mais humildes, as pessoas mais carentes, que aí também nós vamos ter outro tipo de desafio, que é como a gente vai fazer elementos bacanas, mais simples, com menor custo de execução. E aqui entra a pesquisa. Antigamente a gente trabalhava muito com o cimentado varrido, o cimentado com sal grosso, o cimentado pigmentado, tudo isso para dar mais charme àqueles espaços de lazer. A vegetação normalmente era plantada menor, mas acreditava-se que, com uma boa cova, com uma irrigação, essa vegetação vingaria. E a gente usava muito mais árvores. Por quê? A árvore precisa de muito menos manutenção. A gente sabe que quanto menor a espécie, a gente vai ter mais manutenção. O gramado, por exemplo, que é mais baixinho, a gente tem que cuidar muito dele. Então, temos que regá-lo, temos que cortá-lo pelo menos uma vez por mês, obviamente dependendo aí do tipo da grama. Em relação a materiais, nós temos hoje porcelanatos de alta qualidade que a gente pode então ali mesclar com os cimentados. Mobiliários, iluminação, muito mais simples, mais baratos, que cabem realmente nesse tipo de empreendimento. Nesse vídeo eu vou falar das minhas experiências nos primeiros anos. Eu começo a trabalhar com paisagismo em habitação de interesse social quando eu comecei a dar aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ali, a disciplina de paisagismo fazia parte do planejamento. Ou seja, a gente via o paisagismo na escala grande, na escala do plano, do planejamento da cidade, dos bairros, dos conjuntos habitacionais. Ela não fazia parte das disciplinas de projeto. Olha que interessante. Por quê? A gente trabalhava também na escala do lote, mas o nosso foco, o nosso objetivo era no todo, era na população em geral, era no espaço público, era no espaço coletivo em que todos utilizavam. E nesse momento a gente estava vendo os primeiros conjuntos habitacionais populares aparecendo e a gente era muito contra aquela ideia de você pegar uma unidade e repeti-la infinitamente, como se fosse uma coisa super industrializada, que na verdade não era. Se aproveitava muito pouco de industrialização. Muitas vezes era apenas o gabarito da casa que mudava em cima de um piso de radier. Na FAO, a gente pensava num mix de edificação, de volumetria, criando espaços aconchegantes, gostosos, para que a população pudesse ter mais dignidade. E eu sempre batalhei que beleza é para todos os bolsos, porque beleza sempre traz dignidade, sempre traz essa humanidade fundamental que, quando você tem infinitas casinhas, infinitas caixinhas, você acaba com a identidade das pessoas. Aqui elas são apenas mais um número. Depois, profissionalmente, eu comecei a trabalhar no escritório em conjuntos habitacionais do BNH. BNH era o Banco Nacional da Habitação, responsável, então, por esses conjuntos populares. E olha que ironia, a própria logomarca do BNH, que tem essas setinhas para cima, mas ao mesmo tempo remete a essas casinhas todas iguaizinhas, né? Que são verdadeiros pombais. Parecia até que
que para os políticos o que interessava era dizer a quantidade de casa que eles tinham feito e não a qualidade das casas, dos espaços que essas pessoas estariam morando. A gente sabe que num primeiro impacto, claro, quem não tem nada, ter uma casa é maravilhoso. Com o tempo, a pessoa vai começar a entender que ela precisa de outras coisas também. E essas outras coisas a gente entrava, construindo pracinhas de encontro, construindo ciclovias, construindo com arborização espaços mais aconchegantes. Por quê? Com aquela quantidade de prédios, os espaços livres que sobravam eram espaços meio restos, que acabavam ficando. Eles não eram construídos com os volumes das edificações, como a gente gostaria que fosse. Então, para se criar lugares, era fundamental se fechar essas bolhas para você ter um pouco de aconchego, um pouco de escala humana nesses espaços. As crianças aqui eram muito importantes, porque a gente sabia que as mães trabalhavam fora e normalmente essas crianças ficavam com vizinhos ou ficavam sem ninguém mesmo. Aqui, nos playgrounds dos empreendimentos do BNH, a gente usava materiais meio de reciclagem, como, por exemplo, corpo de prova. A gente usava esses corpos de prova para fazer pirâmides, para colocá-los como piso, usávamos tubos pré-fabricados e ali a gente enchia com concreto, fazendo desníveis, escadas, fazíamos muitos morrotes para que a criança pudesse aí soltar sua imaginação, amarelinha, caracol, brinquedos que resgatassem aquela coisa mais antiga que a gente achava que era bacana. E eles confirmavam isso quando a gente ia mostrar os trabalhos e eles participavam dessas decisões. Então, playgrounds eram fundamentais, praças de encontro para os adolescentes, as quadras aqui, além dos esportes, elas também serviam para reuniões de condomínios, serviam para as festas juninas, para as festas de final de ano, ou seja, era o ponto de encontro das pessoas. E, em geral, esses terrenos tinham muito declives, e aí a gente precisava ir acertando, organizando, enfim, para que a gente tivesse realmente uma topografia mais acessível, embora naquela época não existisse toda essa obrigação de acessibilidade que nós temos hoje. Nós trabalhamos para grandes empresas na época, para Cobanza, para Promorar, para Goldfarb, até para Imurb a gente chegou a fazer projetos que foram bastante interessantes. Depois vieram os Singapuras. A história é mais ou menos o seguinte: um grupo de pessoas da Prefeitura de São Paulo viajou para Singapura para ver o que estava acontecendo lá, principalmente em habitação popular. E eles ficaram muito encantados de ver aqueles conjuntos equipados tal, e trouxeram essa ideia para a cidade de São Paulo, mas aí o Maluf, que era prefeito na época, começou a ver aquilo e falou: não é nada disso, está horroroso, eu quero ter umas fachadas mais bonitas, mais simpáticas, vamos contratar escritórios importantes para desenhar essas fachadas, vamos contratar paisagista, e aí eu entro juntamente com o Rodolfo Geiser. O Rodolfo é um agrônomo paisagista da minha época e foi muito bacana essa troca de experiências. E ali a gente começou então a fazer os projetos, como vocês estão vendo aqui, tentando dar uma densidade maior de vegetação, usando mais espécies nativas, colocando também os playgrounds. A gente conversava com essas pessoas, foi muito importante esse contato. Por quê? Porque, por exemplo, eles já estavam felizes de conseguir um endereço. Olha que interessante, eles não tinham endereço quando moravam na favela, e agora isso para eles era um motivo de status. E quando a gente conversava, falava das necessidades, a gente ficou um pouco até surpreso. Eles queriam pista de skate, que a gente acabou fazendo, ciclovias, as quadras esportivas, quanto mais, melhor, muitas praças, muitas áreas de crianças. Cada projeto do Singapura era acompanhado de um caderno de detalhes. E como vocês estão vendo, tinha detalhamento de brinquedos. Olha o alpinista aqui, que é o detalhe técnico. Depois a gente vê uma perspectiva, inclusive o interesse pedagógico de cada brinquedo.
Vocês podem ver aqui o balanço também, com as mesmas explicações. Aqui o tambor, que a criança subia e ficava girando. Talvez hoje esse brinquedo não passasse mais nas normas da ABNT de segurança, mas naquela época nós não tínhamos isso. Também detalhamento dos equipamentos de ginástica. E olha que interessante, a gente também colocava um padrão de qualidade das mudas de árvores, a colocação da muda na cova de plantio, todos os cuidados e como devia ser plantada. E finalmente a gente explicava como deveria ser as podas das árvores. Tudo isso para garantir uma execução melhor. Os Singapuras eram patrocinados pelas empresas que tinham alguma compensação para fazer com a prefeitura. Então, os projetos eram olhados e bastante seguidos. E isso nos dava bastante satisfação. E aí eu descobri na prática que é possível sim fazer projetos com pouco dinheiro, trazendo essa coisa importantíssima que é a identidade e a dignidade para as pessoas. Pessoal, aqui eu termino a parte 1 e quero convidá-los a se inscrever no nosso canal. Nós já passamos os 10 mil inscritos e se você gosta de arquitetura paisagística e trabalhar com espaço, essas bolhas maravilhosas para as pessoas viverem de uma forma mais interessante, acompanhe a gente, porque a toda semana a gente tem um conteúdo novo, tá? Então eu me despeço e deixo aqui meu grande abraço para todos vocês.